Paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus estamos alegres porque estamos na presença do Senhor. Aqui é o lugar onde Deus fala conosco, refrigera a nossa alma, traz paz para o nosso coração. E aqui é onde nós nos colocamos diante do Senhor, porque bom é estar na casa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tivemos ontem um trabalho abençoado, muito bom. Graças a Deus seja para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Mas como as horas, irmãos, o relógio não espera, né? Então eu pedi para você se colocar de pé, em reverência não a mim, mas a palavra do Senhor. Vou ler um texto aqui, irmãos, bem conhecido da igreja, que se encontra no livro de 1 Samuel, no capítulo 17. Vamos ler alguns versículos, a partir do versículo 48. Se alguém puder colocar no telão aqui. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Samuel 17, versículo 48. Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que, levantando-se o filisteu, e indo encontrar-se com Davi, apresentou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje, e tomou dali uma pedra, e com uma funda lhe atirou, e feriu-lhe o filisteu na testa. E a pedra lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu. Com uma funda e com uma pedra o feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Podemos assentar, meus irmãos. Aqui nós vemos, irmãos, que Deus, ele tem sempre os seus remanescentes. Aqui nós vemos a história desse menino, Davi, que ainda muito moço, talvez nunca passara no seu coração que um dia ele iria ser rei. Mas, como diz a palavra, os nossos planos não são os planos de Deus. Muitas das vezes aquilo que nós traçamos para a nossa vida não é aquilo que Deus traçou para nós. A gente pensa de um jeito, mas porque a gente consegue enxergar o que está diante de nós. Mas Deus, ele consegue enxergar além. Deus, ele consegue enxergar até o último suspiro de vida. Ele sabe tudo o que irá acontecer nesse período. E aqui nós vemos, irmãos, que Saul ainda era rei em Israel. Mas o rei Saul começou a se desviar-se dos propósitos de Deus. Começou a fazer coisas que não agradaram mais ao Senhor. Quando teria que consultar a Deus, ele não consultava. E nós vemos no ápice do desespero de Saul, porque Deus já não falara mais com ele. Ele vai até consultar uma feiticeira, ferindo assim os princípios de Deus. E isso leva a uma decadência de Saul definitivo. Deus o abandona, Saul. E Saul já percebia que Deus já não andava mais com ele. E de certa forma, Saul começou a ser oprimido por um espírito. Mas Deus, lá nas Campinas, já estava de olho no pequeno garoto. Deus já estava de olho em Davi. Eu falei, é esse rapaz aqui que eu vou forjar ele. Ele vai ficar no lugar de Davi. E Davi está lá numa boa,
pastoreando as ovelhas do seu pai Jessé. Mas Deus, irmão, quando Ele traça um plano, um projeto para a nossa vida, não importa o que nós passamos, o que Deus traçou para a tua vida vai acontecer. O que Deus Ele planeja para mim, para a tua vida, pode ter certeza que você pode trilhar muitos outros caminhos, mas você vai voltar para o ponto central onde Deus quer que você esteja, para que a promessa dele seja cumprida. E ali nós vemos que Saul já é abandonado por Deus. E Deus usa o profeta Samuel. Samuel, eu já tenho rejeitado Saul. Mas não se preocupe que eu já tenho levantado um outro rei. Muitas das vezes, irmão, nós passamos por situações onde nós já achamos que parece que não vai dar certo. Parece que nós não vamos vencer. Porque muitas das vezes a luta é tão grande que faz com que a gente se desespere. Parece que a gente para de olhar para Deus. E aí está o maior perigo para a nossa vida, irmãos. Porque enquanto nós estamos com o nosso olhar direcionado para Deus, as coisas, ela anda em linha reta e no caminho certo. Mas a partir do momento que nós tiramos o olhar de Deus e começamos a olhar para outra coisa, a gente começa a afundar. Pedro estava andando sobre as águas. Senhor, eu também quero andar. Jesus diz, vem Pedro. Ele estava ali, colocou o pé na água, viu firme, colocou o outro, estava olhando para Jesus. Mas ele começou a olhar para a situação, começou a olhar para a água, começou a desviar o olhar de Jesus. E ele começa a afundar. E ele grita, socorro Jesus. Eu sou homem de pequena fé. Vai lá e pega na mão de Pedro. E muitas das vezes, irmãos, isso acontece conosco. Parece que nós estamos na beira do abismo. Parece que nós estamos ali prestes a cair. Mas a mão do Senhor está sempre nos segurando. Jeremias diz que a potente mão do Senhor está sobre nós. E que as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. É Deus que guarda a nossa vida. É Deus que abençoa a nossa vida. E ali chega o profeta Samuel, pega o cântaro de azeite e vai até a casa de Jessé. Porque muitas das vezes a gente pensa, irmãos, que nós somos insubstituíveis. Mas na casa de Deus não tem isso, não. Na casa de Deus, se eu não servir mais para falar, para limpar a igreja, não tem problema não. Deus deixa lá no cantinho, Deus vai lá e levanta outro. O cara vem pregar aqui em cima, ele acha que ele é o bambambam. Bam, bam. Jesus fala, opa rapaz, tu está querendo brilhar a tua estrelinha aí? A estrela que tem que brilhar é a minha, é a do meu filho Jesus. Deus vai lá e apaga a estrelinha dele. Aí Deus vai lá, pega lá o mendigo lá na rua, todo sujo, fedorento, que ninguém dá nada. Aí Deus pega ele, levanta, é o que diz a palavra, viu? Deus pega lá do monturo, todo sujo, leva para a igreja, dá um banho nele, purifica a vida dele, coloca os trajes nele e coloca aqui em cima para pregar a palavra do Senhor. O compromisso de Deus não é comigo, aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, não. O compromisso de Deus é com a palavra. E quando eu prego, eu ando na presença do Senhor. Aí Deus tem compromisso comigo e com você. Mas a partir do momento que nós distanciamos de Deus, Deus também se distancia de nós. Deus disse para Abraão, sai do meio da tua terra. Vai para um lugar que eu vou te mostrar. Você não sabe ainda para onde vai. Apenas obedece. O evangelho é isso, irmãos. É obediência. Se Deus mandou você fazer algo, se Deus mandou você ir, vá, não pergunte. Senhor, lá vai ter uma moto, vai ter um carro, vai ter uma BMW para me andar.
Não, apenas vá. Vá cumprir o ID do Senhor. E ali Samuel pega o azeite, vai lá. Chega na casa de Jessé. Jessé, logo quando viu que Samuel estava chegando, naquela época tinha um respeito muito grande pelos profetas. Hoje em dia parece que isso está acabando, né? O crente antigamente tinha um respeito muito grande. Pastor, onde o pastor chegava naquela época, eu até lembro uma vez, chegou e um pastor na minha casa e falou, olha, está vindo um pastor aí, viu? Era uma reverência, um respeito. Mas hoje em dia parece que isso está se acabando, irmãos. Sabe por quê? Porque estão se desviando dos preceitos de Deus. Estão se desviando do propósito que Deus ia realizar na vida dele. Deus chamou o pastor, foi para pegar a palavra, dar exemplo para as suas ovelhas. E muitas das vezes não é isso que a gente vê de fora, irmãos. Então, o respeito vai se acabando. Mas a palavra de Deus, ela não muda, irmãos. Eu mudo, você muda. Passa-se os reis, passa-se presidentes. Mas a palavra de Deus, ela não muda. Isso quer dizer que o nosso Deus, ele não muda. Esta palavra diz que Deus é o mesmo ontem, é hoje e vai ser eternamente. Deus não muda. Se Ele prometeu algo para a tua vida, apenas creia que isso vai acontecer. Sabe por quê? Porque Deus vela pela sua palavra. Esta palavra ela tem um direcionamento certo para a tua vida e para a minha vida. A Bíblia diz que é uma espada de dois gumes que vai até a divisão da alma. Qual é a medicina que consegue ir até a divisão da alma? Ainda não existe. E eu creio que não vai existir. Mas essa daqui ela consegue ir. Samuel chega na casa de Jessé. Eu vim amando de Deus. Cadê seus filhos? Olha, irmãos. E muitas das vezes a pessoa é rejeitada dentro da sua própria casa. Davi nem sabia que ia ser rei, mas já era desprezado. Ah, eu tenho 8 filhos. Cadê eles? Manda passar aqui um por um aqui na minha frente. Aí passa lá o Eliabe, né, que é o primogênito. Talvez aquele moço formoso, né, musculoso. Cadê o David? David não está aqui hoje não, né? David, eu vi lá, mostra uns vídeos lá levantando 200 quilos. Daqui onde ele está. Passa Eliabe. Samuel, abre os dentes. E já vai lá. Opa, rapaz, espera aí, apressadinho. Você não vai fazer aí a sua vontade? Não, homem. Espera aí. Quando eu mandar você fazer, você faz. Passa outro. Passa Abinadab. Passa Samar. E assim vai embora, passando os 8 filhos de Jessé. Quando chega no 7º, Samuel fala: cadê os mancebos, Jessé? Acabaram? E a resposta de Jessé: não, ainda tem um ainda lá no campo ainda. Está lá cuidando das ovelhas. Desprezou. Mas aquilo que é desprezado, irmãos, é isso que tem valor para Deus. Jesus, ele foi desprezado na cruz. Era esse que tinha valor para o Senhor. Foi esse que foi desprezado, que trouxe vida para a humanidade, trouxe perdão dos pecados da humanidade e deu a salvação para aqueles que crerem. E o profeta fala: manda chamar. Às vezes, irmãos, é fácil se desviar-se do propósito de Deus. E muitas das vezes é difícil retomar o ponto inicial.
Mas a Bíblia diz, lembra-te, pois, de onde caíste, te arrepende e volta ao primeiro amor. Jessé manda chamar ali Davi, vem lá aquele molecote, quem sabe ele era um sol muito grande, né, irmão? Quem sabe Davi era moreno, não sei. Chega aquele moço todo, sei lá, com a roupa suja, fedendo a ovelha. É esse aí, que é o último. E Deus fala no coração do profeta Samuel. É esse aí. Pode derramar o azeite na cabeça dele. E a Bíblia diz que Samuel chama Davi. Ora por ele. Conversa com ele. E derrama o óleo na cabeça dele. É como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. E a Bíblia diz que naquele momento, Davi ele foi cheio do Espírito Santo, ele foi revestido. E aquela unção, ela só iria aparecer anos depois na vida de Davi. Mas ele estava preparado para aquilo. Jesus disse para os seus discípulos, olha, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Você quer vencer, meu irmão? Seja revestido de poder. Você quer vencer, minha irmã? Seja revestido de poder. Que é para nos dias maus que vier sobre nossas vidas, nós estejamos preparados para isso. E chega o momento de Deus, de Davi usar aquela unção que ele recebera lá atrás. Chega o momento do filisteu perturbar a vida dos israelitas. Davi já, ou seja, Samuel já estava, Samuel não, o rei Saul já estava desviado. Quando o comandante ele fraqueja, a intenção, muitas das vezes, todo o seu liderado fraqueja também. Porque naquele momento ele é a estaca principal que está à vista de todos. Todos têm que olhar para ele. Todos têm que obedecer ao comando dele. Se ele falar, vamos para a guerra, vamos para a guerra. Se falar, pare, tem que parar. Por quê? Porque era a palavra sentar naquele momento. É ele que determina. É ele que comanda. E Saul perdeu essa posição. E todo o seu exército estava enfraquecido. Chega o momento ali dos fariseus e lá do exército lá do gigante. Aí vai lá Golias, aquele homem mais de 2 metros de altura. Olha, mãe, é temeroso mesmo o negócio, hein? Lá no prédio onde eu moro tem um rapaz lá, o Luiz. Ô Luiz, se uma hora você estiver assistindo essa live aí, você é meu amigo, viu? O homem é grande, irmão. Eu tenho 1,71, ainda tenho que olhar para ele assim, ó. Agora você imagina um camarada com mais de 3 metros de altura, irmão. Aquele negócio desengonçado, sabe? Que a pessoa que é muito alta demais parece que não tem coordenação, né? Anda todo desengonçado. E chega aquele exército lá e diz que fizeram fila em fila assim, ó. E aquele gigante na frente. E está lá Saul sem saber o que fazer. Com medo. Você sabia, irmão, quando a gente perde a confiança em Deus, é o medo que invade a nossa vida? Muitas das vezes o medo nos priva de muitas coisas. O medo nos priva de muitas conquistas. E naquele momento o medo estava privando o exército de Israel dessa conquista, porque estavam com medo. E Saul lança ali uma questão naquele momento. Olha, quem for lá e lutar com Golias e vencer, vou dar minha filha para casar e sua família nunca mais vai pagar imposto. Olha, mas se fosse hoje, acho que fazia a fila, viu? Porque tanto imposto que a gente paga nesse país. E mesmo assim, irmão, ninguém se habilitou. Aí vem aquele rapazinho lá todo franzino, mas já estou acabando. Aquele jovenzinho lá todo franzino. Já você falou, vai lá olhar seus irmãos, ver como é que está na guerra.
aproveita lá, olha, mano, naquela época já tinha queijo, tá vendo? Leva um queijinho para ele, umas especiarias. Aí quando Davi chega lá, vê aquela multidão de gente, todo mundo assim com medo. Cadê os guerreiros? Cadê os guerreiros? Cadê? Cadê Saul? Vem lutar comigo? Manda alguém aí para vir lutar comigo. Mas tudo isso, irmãos, no reino espiritual nada acontece por acaso. Na nossa vida como cristão, nada acontece por acaso. Muitas das vezes tem algo que vai acontecer na tua vida, irmãos, que já foi traçado lá atrás. Nos planos de Deus já foi traçado ali, ó. Ó, Maria, Joaquina, tu vai passar aqui, tu vai chegar aqui, tu vai ali. Muitas das vezes tu vai retroceder, mas tu vai voltar de novo para cá e até chegar onde eu quero. Esse é o reino de Deus. A gente não sabe o que Deus preparou para cada um de nós. Mas chegou o momento, irmãos, de Deus fazer algo maravilhoso. Chegou o momento do nome do Senhor ser glorificado. E vem, vou correr, irmão, vou correr por causa do horário. E chega Davi ali, vê aquele multidão de gente, tudo olhando para o gigante. E ele ofendendo o Deus Todo-Poderoso. Davi se incomoda com aquilo. Quem é esse circunciso para afrontar o Deus vivo? O homem já tinha confiança naquilo que ele cria. E ele fala assim, ó, eu vou lutar contra esse cara aí. Eu vou lutar contra esse gigante. Ah, irmão, quando chega um negócio desse aí, acho que é mais rápido que a velocidade, a velocidade da luz. Rapidinho você chega no ouvido de Saul. Como é que é, menino? Tu vai querer lutar com esse gigante? Mas tu ainda é uma criança. Vou parafrasear aqui, mas quem sabe ele diz, ó, não tem esse negócio de criança aqui não. Quando eu estava lá no campo, lá chegou um urso para pegar a minha ovelha, ele até pegou, mas eu fui lá e arranquei a minha ovelha das garras do urso. Foi lá o lobo também, foi lá, pegou, eu fui lá e tirei minha ovelha da boca do lobo. É isso que Deus faz, irmão, com a gente. Todo dia Deus nos livra da boca do leão. Todo dia. E ali Saul disse, tem certeza que você quer lutar contra esse homem? Davi, eu vou. Então tá bom, vem cá, Davi. Saul começou a tirar aquelas armaduras dele, colocou em Davi, Davi ia abaixando, colocava o escudo, ele abaixava, não, peraí, começou a andar e falou, ei, é o seguinte, tira esse negócio de mim aí. Eu não consigo andar com isso, não. Tem coisas que não é pra gente, irmãos. Tem coisas que não é para mim nem para você. Porque a Bíblia diz que o fardo do Senhor é leve. Quando Deus dá algo para nós, é algo que a gente consegue carregar. E Davi diz, rei, tira essas coisas de cima de mim. Eu não preciso disso. Parafraseando mais uma vez, quem sabe ele dizer, porque eu confio num Deus Todo-Poderoso. Arranca tudo isso de mim, que isso não serve para mim. Isso aqui pode servir para vocês, para mim não. Porque esse circunciso, ele vem contra nós, com espada e com escudo. Mas eu vou a ele em nome do Senhor dos Exércitos. E o povo ali tudo começou a olhar. E Davi desce lá o vale. A Bíblia diz que ele se abaixa, pega 2 pedrinhas, ou 3 pedrinhas, e a sua afunda. Irmão, eu já tirei com estilingue. Você sabe o que é estilingue, não sabe? Quem é nordestino não sabe. Às vezes eu acertava, outras vezes não. Agora você imagina uma funda. Uma funda, se eu não me engano, parece que é algo com um alforjezinho aqui na ponta, e você tem que girar e com 2 pontas. Você tem que soltar uma ponta da corda, que é para aquele negócio ir. Irmão, olha, é coisa de Deus, irmãos. Imagine você, irmão, você com uma pedra. Vou pegar aquele sensor lá no fundo, no meio da igreja.
Será que você conseguiria pegar uma pedra, irmãos, e acertar no meio daquele sensor lá atrás? Isso nós temos aqui, sei lá, 8 metros, 9 metros daqui lá. Agora você imagine, olha, quando as coisas de Deus, parece que a gente não consegue entender ou tem dificuldade. Imagina aquele gigante todo com as suas parafernálias, todo o seu escudo e capacete. Mas ali Deus já tinha olhado e falou assim, olha rapaz, tu tem uma brechinha aí bem no meio da tua testa. E vai ser bem aí que essa pedra vai passar. Deus disse que capacitou Davi. E ali havia o gigante com aquela espada. Pai, Davi sai fora. Mas Davi pega a sua pedrinha. Quem sabe naquele momento de aflição de Davi, ele fala assim, eu estou aqui porque eu creio num Deus Todo-Poderoso. Senhor, eu vou atirar essa pedra, mas guia essa pedra, Senhor, para o lugar certo. A Bíblia diz que Davi pega aquela funda, põe a pedrinha e gira. Não sei quantas voltas ele deu, mas ele pegou impulso naquela coisa e ele vai. Aí o Espírito Santo de Deus vai lá naquela pedra, irmãos, dá uma sopradinha assim, ela vai em linha reta assim, ó, e chega na testa do gigante. Tum! O bicho. Davi vai lá, pega a espada e corta a cabeça do gigante. Sabe por quê, irmão? Muitas das vezes o inimigo, ele quer derrubar eu e você. Muitas das vezes ele vem nos afrontar. Muitas das vezes ele usa pessoas para tirar a sua paz. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus, olha para Jesus que é o autor e consumador da tua fé. Não deixa o inimigo tirar a tua paz. Mas derruba o gigante em nome do Senhor Jesus. Derruba esse gigante com a palavra de Deus. Hoje nós não precisamos pegar uma arma para derrubar nosso inimigo. Não precisa de uma faca, não precisa de uma pedra. Mas é com o nome que está acima de todo nome. É o nome que pode todas as coisas. O nome de Jesus, este nome tem poder. Assim como Davi derrubou aquele gigante em nome do Senhor. Nesta manhã eu te digo em nome do Senhor Jesus. Derruba o gigante que está rondando a tua vida. O inimigo tinha uma brecha. Mas para nós é diferente. Vamos fechar a brecha para que o inimigo não tenha lugar para entrar na nossa vida. Vamos deixar o Senhor habitar em nós. E vamos aprender cada dia com o Senhor. Davi venceu o gigante em nome do Senhor dos Exércitos. E o Senhor dos Exércitos está aqui em nosso meio. Pega a tua porção. Pega aquilo a qual a palavra falou com você e guarde. Que no momento certo você vai usar. Deus vai te dizer qual o momento oportuno para você usar. E você vai ver, irmãos, o que Deus vai fazer na tua vida. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Pastor Adlas.